Capítulo 4. Lágrimas de frustração escorreram de meus olhos enquanto Ivan me arrastava da tenda pelo sol do fim da tarde. Ele me puxou por uma colina baixa até a estrada onde a carruagem negra do Darkling já nos esperava, cercada por um círculo de Ethereak e Grishas montados e ladeados por fileiras de cavalaria armada. 2 dos guardas de roupas cinza do Darkling esperavam na porta da carruagem com uma mulher e um homem loiro, ambos vestidos de corporalky vermelhos. Entre aí, Ivan ordenou. Então, parecendo se lembrar da ordem do Darkling, ele adicionou: Por favor. Não, disse eu. O quê? Ivan parecia genuinamente surpreso. O outro corporalky olhou em choque. Não, eu repeti. Eu não vou a lugar nenhum. Deve ter havido algum tipo de engano, Ivan me interrompeu, segurando meu braço com mais firmeza. O Darkling não comete erros, ele disse entre os dentes cerrados. Entre na carruagem. Eu não quero. Ivan abaixou a cabeça até seu nariz estar a apenas alguns milímetros do meu e praticamente me deu uma bronca. Você acha que eu me importo com o que você quer? Em poucas horas, cada espião, figerdano e assassino churran saberá o que aconteceu na dobra e eles virão atrás de você. Nossa única chance é levá-la até os Alta, atrás dos muros do palácio, antes que alguém se dê conta do que você é. Agora entre na carruagem. Ele me empurrou pela porta e me seguiu para dentro, se jogando no banco em frente ao meu com desgosto. Os outros corporalky se juntaram a ele, seguidos pelos guardas oprichnik, que se sentaram um de cada lado meu. Então eu sou uma prisioneira do Darkling. Você está sob a proteção dele. Qual a diferença? A expressão de Ivan era ilegível. Reze para nunca precisar saber. Eu fechei a cara, caí de volta no assento almofadado e assoviei de dor. Tinha me esquecido das feridas. Cuide dela, Ivan disse para a mulher corporalnik. Os punhos dela estavam bordados com a cinza dos curandeiros. A mulher trocou de lugar com um dos oprichnik para poder sentar ao meu lado. Um soldado enfiou a cabeça pela porta. Estamos prontos, disse ele. Ótimo, respondeu Ivan. Mantenha-se alerta e em movimento. Só pararemos para mudar os cavalos. Se pararmos antes disso, você saberá que algo está errado. O soldado desapareceu, fechando a porta atrás dele. O cocheiro não hesitou. Com um grito e o estalo de um chicote, a carruagem avançou. Senti uma vertigem gelada de pânico. O que estava acontecendo comigo? Pensei em simplesmente abrir a porta da carruagem e sair correndo. Mas para onde eu correria? Estávamos cercados de homens armados no meio de um acampamento militar. E mesmo se não estivéssemos, aonde eu poderia ir? Tire o seu casaco, por favor, pediu a mulher ao meu lado. O quê? Eu preciso ver as suas feridas. Eu pensei em recusar, mas para quê? Tirei desajeitadamente os ombros do meu casaco e deixei a curandeira afrouxar a minha camisa. Os corporalky eram a ordem dos vivos e dos mortos. Tentei me concentrar na parte dos vivos, mas nunca tinha sido curada por um grisha e cada músculo do meu corpo retesava de medo. Ela tirou algo de uma pequena bolsa de couro e um forte cheiro químico tomou a carruagem. Eu me encolhi enquanto ela limpava as feridas, meus dedos enfiados nos joelhos. Quando ela terminou, senti algo quente pinicando entre meus ombros. Mordi o lábio com força. A urgência de coçar as costas era quase insuportável. Por fim, ela terminou e colocou minha camisa de volta no lugar. Com cuidado, flexionei os ombros. A dor tinha ido embora. Agora o braço, disse ela. Eu já tinha quase esquecido do corte feito pelo Darkling com a faca, mas meu pulso e mão estavam grudentos de sangue. Ela limpou o corte e então ergueu o meu braço na direção da luz. Tente mantê-lo firme, disse ela, ou ficará uma cicatriz. Fiz o que pude, mas o sacolejo da carruagem dificultava a missão. A curandeira passou as mãos devagar sobre a ferida. Senti minha pele pulsar com calor, mas meu braço começou a coçar furiosamente e enquanto eu assistia, maravilhada,
Minha carne parecia cintilar e se mover, enquanto os dois lados do corte se uniam e a pele era selada. A coceira passou e a curandeira se sentou novamente. Eu me estiquei e toquei o braço. Havia um ligeiro relevo de cicatriz onde antes existia o corte, mas era só isso. Obrigada, eu disse admirada. A curandeira assentiu. Dê seu kefta a ela, Ivan disse-lhe. A mulher franziu a testa, mas hesitou apenas um momento antes de tirar o kefta vermelho e passá-lo para mim. Por que eu preciso disso? Perguntei. Apenas pegue-o, ele resmungou. Eu peguei o kefta da curandeira. Ela manteve o rosto inexpressivo, mas eu percebi que abrir mão daquele traje era doloroso para ela. Antes que pudesse decidir se ofereceria a ela ou não o meu casaco ensanguentado, Ivan bateu no teto e a carruagem começou a desacelerar. A curandeira nem mesmo esperou o movimento cessar antes de abrir a porta e escapar para fora. Ivan fechou a porta num puxão. O Oprichnik voltou para o assento ao meu lado e nós tornamos a seguir nosso caminho. Para onde ela foi? Perguntei. Retornou a Kribirsk. Ele respondeu. Nós viajaremos mais rápido com menos peso. Você parece pesar mais do que ela, murmurou. Vista o kefta, disse ele. Por quê? Porque ele é feito com miolo de material que pode barrar um tiro de rifle. Eu olhei para ele. Isso era mesmo possível? Havia histórias de grixas aguentando tiros a queima-roupa e sobrevivendo aos que teriam sido feridas fatais. Eu nunca as tinha levado a sério, mas talvez o trabalho manual do fabricador fosse a verdade por trás desses contos de camponeses. Todos vocês vestem isso? Perguntei enquanto puxava o kefta. Quando estamos no campo, disse o Oprichnik. Eu quase dei um pulo. Fora a primeira vez em que um dos guardas tinha falado. Só não tome um tiro na cabeça, Ivan adicionou com um sorriso condescendente. Eu o ignorei. O kefta era grande demais. Eu o sentia macio e desconhecido, o forro de pele quente contra a minha pele. Fiz um muxoxo. Não parecia justo oprichniques de grixas usarem-no como roupa básica, enquanto os soldados comuns ficavam sem essa proteção. Nossos oficiais o vestiam também? A carruagem ganhou velocidade. No tempo que levara para a curandeira conduzir seu trabalho, já havia começado a escurecer e nós tínhamos deixado Kribirsk para trás. Eu me inclinei para a frente, me esforçando para olhar para fora da janela, mas o mundo ao redor tinha virado um borrão crepuscular. Senti a ameaça das lágrimas novamente e pisquei para segurá-las. Poucas horas antes, eu era uma garota assustada no meu caminho para o desconhecido, mas pelo menos sabia quem e o que eu era. Com uma pontada de aflição, pensei na tenda dos documentos. Os outros inspetores deviam estar trabalhando naquele momento. Será que estariam de luto por Alexei? Ou falando de mim e do que tinha acontecido na dobra? Apertei o casaco militar amassado que agasalhava ao meu colo. Sem dúvida, tudo tinha sido um sonho, alguma alucinação maluca causada pelos horrores da dobra das sombras. Eu não podia estar de fato vestindo o kefta de um grisha, sentada na carruagem do Darkling, a mesma carruagem que quase tinha me atropelado no dia anterior. Alguém acendeu uma lamparina dentro do veículo e na luz bruxuleante pude ver melhor o interior de seda. Os bancos eram pesadamente forrados de veludo negro. Nas janelas haviam cunhado o símbolo do Darkling no vidro. 2 círculos sobrepostos, o sol em eclipse. Na minha frente, os 2 grixas me observavam com curiosidade assumida. Seus keftas vermelhos eram feitos da melhor lã, bordados ricamente de preto e forrados com pele negra. O sangrador, de cabelos claros, era esguio e tinha um rosto comprido e melancólico. Ivan era mais alto, mais largo, com cabelo castanho ondulado e a pele bronzeada de sol. Agora que eu tinha me dado o trabalho de olhar, tinha que admitir que ele era bonito. E sabia disso também, um grande e bonito valentão. Eu me mexia inquieta no meu assento, incomodada com seus olhares.
Olhava para fora da janela, mas não havia nada para ver, além da escuridão crescente e de meu próprio reflexo pálido. Tornei a encarar os grixas e tentei suprimir minha irritação. Eles me fitavam estupidamente. Lembrei a mim mesma de que esses homens poderiam fazer meu coração explodir no peito, mas uma hora não consegui mais suportar. Eu não faço truques, sabe? Disparei. Os grixas se entreolharam. Foi um belo truque o que você fez lá na tenda, disse Ivan. Eu revirei os olhos. Bem, se eu tiver planos de fazer algo excitante, prometo avisar primeiro, então tire um cochilo ou algo parecido. Ivan se sentiu afrontado. Experimentei uma pequena pontada de medo, mas o corporal Nick de cabelos claros deixou escapar uma gargalhada. O meu nome é Fedior, disse ele, e esse é o Ivan. Eu sei, respondi. Então, imitando a cara de desaprovação de Ana Cuia, completei. Muito prazer. Eles trocaram um olhar confuso. Eu os ignorei e me contorci no meu lugar, tentando ficar confortável, o que não era nada fácil, com 2 soldados altamente armados ocupando a maior parte do espaço. A carruagem deu um solavanco e sacudiu para frente. É seguro? Perguntei. Viajar à noite? Não, disse Fedior, mas seria consideravelmente mais perigoso parar. Por causa das pessoas que estão atrás de mim? Falei com sarcasmo. Se ainda não estão atrás de você, estarão em breve. Eu bufei. Fedior ergueu as sobrancelhas. Por centenas de anos, a dobra das sombras tem feito o trabalho dos nossos inimigos, fechando nossos portos, sufocando-nos, tornando-nos fracos. Se você for uma verdadeira conjuradora do sol, então o seu poder poderia ser a chave para abrir a dobra ou até mesmo destruí-la. Gerda e o Churran não vão ficar parados e deixar que isso aconteça. Eu olhei para ele boquiaberta. O que essas pessoas esperavam de mim? E o que fariam comigo ao perceber que eu não conseguiria atender às expectativas? Isso é ridículo, murmurei. Fedior me olhou de cima a baixo e então sorriu discretamente. Talvez, disse ele. Eu franzi a testa. Ele estava concordando comigo, mas ainda assim me senti insultada. Como você o escondeu? Ivan perguntou abruptamente. O quê? O seu poder, ele disse impaciente. Como você o escondeu? Eu não o escondi. Eu não sabia que ele existia. Impossível. E ainda assim aqui estamos, retruquei amarga. Você não foi testada? Uma lembrança turva cruzou minha mente. 3 figuras encapuzadas na sala de estar em Keramzi. Uma mulher de rosto altivo. Claro que fui testada. Quando? Aos 8 anos. Muito tarde, comentou Ivan. Por que seus pais não testaram você mais cedo? Porque eles estavam mortos, pensei, mas não falei. E ninguém prestava muita atenção nos órfãos do Duque de Keramsov. Eu dei de ombros. Isso não faz nenhum sentido. Ivan franziu a testa. É o que eu estava tentando dizer a vocês. Eu me inclinei para a frente, olhando desesperada de Ivan para Fedor. Eu não sou o que vocês pensam que eu sou. Não sou uma grisha. O que aconteceu na dobra? Eu não sei o que aconteceu, mas não fui eu. E o que aconteceu na tenda dos grixas? Fedor perguntou calmamente. Eu não posso explicar aquilo, mas não foi coisa minha. O Darklin fez algo quando me tocou. Ivan riu. Ele não fez nada. Ele é um amplificador. Um o quê? Fedor e Ivan se entreolharam mais uma vez. Deixa pra lá, falei. Eu não me importo. Ivan enfiou a mão por dentro da gola e puxou uma correntinha de prata com algo pendurado nela. Ele a segurou diante de mim para que eu a examinasse. Minha curiosidade era o que eu tinha de melhor. Eu me inclinei para ver direito o objeto. Parecia ser um conjunto de garras pretas e afiadas. O que é isso? Meu amplificador, disse Ivan com orgulho. As garras são da pata dianteira de um urso Sherborne. Eu mesmo o matei quando deixei o colégio e me juntei ao exército do Darklin.
Ele se inclinou para trás em seu assento e enfiou a corrente de volta na gola. Um amplificador aumenta o poder de um Grisha, explicou Fedor, mas o poder precisa já existir de início. Todos os Grishas têm amplificadores? Perguntei. Fedor ficou sério. Não, respondeu. Amplificadores são raros e difíceis de conseguir. Somente os Grishas favoritos do Darkling possuem um amplificador, comentou Ivan de modo presunçoso. Eu me arrependi de perguntar. O Darkling é um amplificador vivo, prosseguiu Fedor. Foi o que você sentiu. Como as garras? É esse o poder dele? Um deles, corrigiu Ivan. Apertei ainda mais o kefta ao meu redor, sentindo um frio repentino. Eu me lembrei da segurança que tinha me inundado com o toque do Darkling e daquela sensação estranhamente familiar de um chamado ecoando em mim. Um chamado que precisava de resposta. Aquilo tinha me assustado, mas me divertido também. Naquele momento, toda a minha dúvida e medo fora substituída por um tipo de certeza absoluta. Eu sempre tinha sido uma ninguém, uma refugiada de uma vila sem nome, uma menina magrela e desajeitada se movendo sozinha pela escuridão adensada. Mas quando o Darkling fechara seus dedos em volta do meu pulso, tinha me sentido diferente, algo mais. Fechei os olhos e tentei me concentrar. Tentei me lembrar daquele sentimento de certeza e dar vida àquele poder perfeito e seguro. Mas nada aconteceu. Suspirei e abri os olhos. Ivan parecia estar se divertindo muito. A vontade de chutá-lo se tornou quase incontrolável. Vocês todos ficaram muito desapontados, murmurei. Pelo seu próprio bem, espero que esteja errada, disse Ivan. Para o bem de todos nós, emendou Fedor. Perdi a noção do tempo. Noite e dia passaram pelas janelas da carruagem. Eu ficava a maior parte do tempo olhando a paisagem, procurando por pontos de referência para me dar algum senso de familiaridade. Esperava que tomássemos alguma trilha lateral, mas em vez disso, nos mantivemos no caminho direto para o Vi. O Fedor explicou que o Darkling tinha preferido a velocidade em vez de discrição. Ele esperava me colocar em segurança atrás das muralhas duplas de luz alta antes do rumor do meu poder se espalhar e chegar aos espiões e assassinos inimigos que atuavam nas fronteiras de Ravka. Nós mantivemos um ritmo brutal. Ocasionalmente paramos para trocar de cavalos e tive permissão de esticar as pernas. Quando eu conseguia dormir, meus sonhos eram povoados por monstros. Uma vez acordei de repente com o coração acelerado e dei de cara com o Fedor me observando. Ivan estava dormindo ao meu lado, roncando alto. Quem é Mali? Ele perguntou. Eu me dei conta de que devia estar falando enquanto dormia. Sem graça, olhei para os guardas Oprichnik me flanqueando. Um olhava de maneira impassível para a frente, o outro estava cochilando. Do lado de fora, o sol da tarde brilhava através de um bosque de bétulas enquanto passávamos bramindo por ele. Ninguém, eu disse. Um amigo. O rastreador? Eu assenti. Ele estava comigo na dobra das sombras, salvou a minha vida. E você é a dele. Abri a boca para discordar, mas parei. Eu tinha salvado a vida de Mali? O pensamento me veio de repente. É uma grande honra, disse Fedor. Salvar uma vida? Você salvou muitas. Não o suficiente, murmurei, pensando no olhar assustado no rosto de Alexei quando ele fora puxado para dentro da escuridão. Se eu tinha mesmo esse poder, por que não tinha sido capaz de salvá-lo? Ou qualquer um dos outros que tinham morrido na dobra? Eu olhei para Fedor. Se você realmente acredita que salvar uma vida é uma honra, então por que não se tornou um curandeiro em vez de um sangrador? Fedor fitou o cenário que passava. De todos os Grishas, os Corporalki têm o caminho mais difícil. Precisamos de mais treinamento e de mais estudo. No fim disso tudo, senti que poderia salvar mais vidas sendo um sangrador. Agindo como um assassino? Perguntei surpresa. Como um soldado. Fedor me corrigiu.
Ele deu de ombros. Matar ou curar? Disse ele com um sorriso triste. Cada um de nós tem seus próprios dons. De repente, sua expressão mudou. Ele se sentou reto e socou Ivan na lateral. Acorde! A carruagem parou. Eu olhei em volta, confusa. Estamos... comecei. Mas o guarda do meu lado me cobriu a boca com a mão e colocou um dedo sobre os lábios. A porta da carruagem abriu com força e um soldado colocou a cabeça para dentro. Tem uma árvore caída no meio da estrada, informou ele. Mas pode ser uma armadilha. Fiquem alertas e... Ele jamais terminou a frase. Um tiro foi disparado e ele caiu para a frente, com uma bala nas costas. De repente, o ar foi invadido por gritos de pânico e pelo som de tiros de rifle de trincar os dentes enquanto uma saraivada de balas acertava a carruagem. Abaixe-se! O guarda ao meu lado gritou, protegendo meu corpo com o dele, enquanto Ivan chutava o soldado morto para fora de seu caminho e puxava a porta para fechá-la. Figerdanos, disse o guarda, espiando do lado de fora. Ivan se virou para Fedor e o guarda ao lado dele. Fedor, vá com ele. Você cobre esse lado. Nós iremos pelo outro. Custe o que custar, defenda a carruagem. Fedor sacou uma faca enorme de seu cinto e me entregou. Fique rente ao chão e quieta. Os grixas esperaram com os guardas agachados ao lado da janela. Então, após um sinal de Ivan, eles saltaram um para cada lado da carruagem, batendo as portas atrás deles. Eu me encolhi no chão, apertando o punho pesado da faca, joelhos contra o peito, as costas pressionadas contra a base do assento. Do lado de fora, podia ouvir os sons de luta, metal contra metal, grunhidos e gritos, os cavalos relinchando. A carruagem balançou quando um corpo colidiu contra o vidro da janela. Vi apavorada que era um dos meus guardas. Seu corpo deixou um rastro vermelho no vidro conforme deslizava para fora do meu campo de visão. A porta da carruagem foi aberta e um homem de rosto selvagem e barba amarela apareceu. Eu me arrastei para o outro lado, a faca erguida na minha frente. Ele gritou algo para os seus compatriotas em um idioma figerdano estranho e segurou minha perna. Enquanto eu o chutava, a porta atrás de mim foi aberta e eu praticamente tombei em outro homem barbado. Ele me segurou por baixo dos braços e me puxou com força da carruagem enquanto eu gritava e sacudia a faca. Devo tê-lo atingido porque ele me xingou e afrouxou as mãos ao meu redor. Eu lutei para ficar de pé e corri. Nós estávamos em um vale arborizado onde Vi se estreitava para passar entre duas colinas inclinadas. Ao meu redor, soldados e grixas lutavam contra homens barbados. Árvores explodiram em chamas, pegas na direção do fogo grixa. Vi Fedor esticar a mão e o homem na frente dele desabar no chão, apertando o peito com sangue escorrendo da boca. Corri sem direção, escalando a colina mais próxima, meus pés deslizando sobre as folhas caídas que cobriam o chão da floresta, minha respiração cada vez mais ofegante. Subi metade do declive antes de ser abordada por trás. Caí para a frente e a faca voou das minhas mãos, enquanto eu usava os braços para parar a queda. Girei e chutei enquanto o homem de barba amarela agarrava as minhas pernas. Olhei desesperada para o vale, mas os soldados e os grixas lá embaixo estavam lutando pela vida deles, claramente em menor número e incapazes de vir me ajudar. Lutei e me sacudi, mas o ficherdano era forte demais. Ele ficou em cima de mim, usando os joelhos para prender meus braços ao lado do meu corpo e pegou sua faca. Eu vou estripar você aqui mesmo, sua bruxa. Ele rosnou com um sotaque ficherdano carregado. Naquele momento, ouvi o barulho de cascos e meu atacante virou a cabeça para olhar para a estrada. Um grupo de cavaleiros bramia para dentro do vale, seus keftas intercalando vermelho e azul, suas mãos brilhando de fogo e relâmpagos. O cavaleiro que os liderava estava vestido preto. O cavaleiro que os liderava estava vestido de preto. O Darkling deslizou de sua montaria e estendeu as mãos bem abertas.
Depois as uniu, provocando o som de uma explosão. Novelos de escuridão dispararam de suas mãos entrelaçadas, serpenteando através do vale para encontrar os assassinos figerdanos e então deslizaram até seus corpos para envolver seus rostos na sombra agitada. Eles gritaram. Alguns deixaram cair suas espadas, outros as sacudiram cegamente. Com um misto de reverência e horror, assistia aos combatentes ravicanos aproveitarem a vantagem e cortarem com facilidade os homens cegos e indefesos. O homem barbado em cima de mim murmurou algo que não compreendi. Pensei que poderia ser uma oração. Ele encarava o vazio congelado com a chegada do Darkling, o terror palpável. Eu aproveitei a chance. Estou aqui, gritei na direção na encosta. A cabeça do Darkling se virou. Ele ergueu as mãos. Nash! O Figerdano gritou, a faca mantida no alto. Eu não preciso ver para enfiar minha faca no coração dela. Prendi a respiração. O silêncio tomou conta do vale, quebrado apenas pelos gemidos dos homens morrendo. O Darkling abaixou as mãos. Você deve ter percebido que está cercado, disse ele calmamente, sua voz conduzida por entre as árvores. O assassino olhava da direita para a esquerda. Em seguida, olhou para o topo da colina, de onde soldados rafcanos iam surgindo, rifles prontos para disparar. Enquanto o Figerdano olhava de um lado para o outro freneticamente, o Darkling avançou alguns passos pelo declive. Não chegue mais perto, o homem gritou. O Darkling parou. Entregue-a para mim, disse ele, e deixarei você correr de volta para o seu rei. O assassino deu uma risadinha louca. Oh, não, não. Eu não acho que isso vá acontecer, disse ele sacudindo a cabeça. A faca mantida acima do meu coração acelerado, sua ponta cruel brilhando no sol. O Darkling não poupa vidas? Ele olhou para mim. Seus cílios eram louro claro, quase invisíveis. Ele não terá você, ele murmurou suavemente. Ele não terá a bruxa, nem terá esse poder. O homem ergueu a faca ainda mais alto e gritou, Skirda Enfigerda! A faca mergulhou em um arco brilhante. Eu virei a cabeça e apertei os olhos com medo. Ao fazer isso, vislumbrei o Darkling, seu braço cortando o ar na minha frente. Ouvi outro estalo como um trovão e depois nada. Devagar abri os olhos e absorvi o terror diante de mim. Escancarei a boca para gritar, mas nenhum som saiu. O homem em cima de mim tinha sido cortado em dois. Sua cabeça, seu ombro e seu braço direito repousavam sobre o solo da floresta, a mão branca ainda segurando a faca. O resto dele balançou por um instante sobre mim, um fiapo negro de fumaça sumindo no ar ao lado da ferida, que percorria o comprimento de seu torso cortado. Então, o que restava dele caiu para frente. Eu recuperei a voz e gritei. Rastejei para trás, me afastando do corpo mutilado, incapaz de ficar de pé, incapaz de desviar o olhar daquela visão horrível, meu corpo tremendo sem controle. O Darkling percorreu a colina e ajoelhou ao meu lado, bloqueando minha visão do corpo. Olhe para mim, ele instruiu. Tentei me concentrar em seu rosto, mas tudo que podia ver era o corpo cortado do assassino, seu sangue se acumulando nas folhas úmidas. O que você fez com ele? Perguntei com a voz tremendo. O que eu precisava fazer. Você consegue ficar de pé? Eu assenti, ainda tremendo. Ele pegou minhas mãos e me ajudou a levantar. Quando meu olhar escapou de volta para o corpo, ele pegou o meu queixo e atraiu meus olhos de volta para os dele. Para mim, ele ordenou. Concordei e tentei manter meus olhos fixos no Darkling, conforme ele me conduzia para baixo da colina e gritava ordens para seus homens. Liberem a estrada, eu preciso de 20 cavaleiros. E a garota? Gritou Ivan. Ela vai comigo, disse o Darkling. Ele me deixou com o seu cavalo enquanto se reunia com Ivan e seus capitães. Fiquei aliviada de ver Fedor com eles, segurando o braço, mas parecendo bem de resto. Bati no flanco suado do cavalo e respirei o cheiro de couro limpo da sela.
tentando desacelerar os batimentos do meu coração e ignorar o que eu sabia estar atrás de mim na colina. Alguns minutos depois, vi soldados e grixas montando seus cavalos. Vários homens tinham terminado de tirar a árvore da estrada e outros cavalgavam, indo embora com a carruagem bastante avariada. Aquilo foi uma isca, disse o Darkling se aproximando pela lateral. Nós tomaremos as trilhas ao sudeste. É o que deveríamos ter feito desde o início. Então você comete erros, eu disse sem pensar. Ele parou de colocar as luvas e pressionei meus lábios nervosa. Eu não quis dizer... É claro que cometo erros, disse ele com um meio sorriso. Só não é algo frequente. Ele ergueu o capuz e me ofereceu a mão para me ajudar a subir no cavalo. Por um momento, hesitei. Ele continuou diante de mim, um cavaleiro negro, coberto de preto, seu rosto nas sombras. A imagem do homem cortado surgiu em minha mente e meu estômago revirou. Como se lesse meus pensamentos, ele repetiu. Eu fiz o que precisava fazer, Alina. Eu sabia disso. Ele tinha salvado a minha vida. Além do mais, que outra escolha eu tinha? Coloquei a mão na dele e deixei o Darkling me ajudar com a sela. Ele deslizou atrás de mim e esporeou o cavalo para iniciar o trote. Conforme deixávamos o vale, senti o peso da realidade do que tinha acabado de acontecer me abater. Você está tremendo, disse ele. Eu não estou acostumada com gente tentando me matar. Sério? Eu nem dou mais atenção. Eu me virei para olhar para ele. Ainda havia o traço de um sorriso, mas não estava totalmente certa de que ele estava brincando. Voltei a olhar para a frente. E eu acabei de ver um homem ser cortado ao meio. Mantive a voz baixa, mas não podia esconder o fato de que ainda tremia. O Darkling passou as rédeas para apenas uma das mãos e tirou uma de suas luvas. Fiquei tensa quando o senti deslizar sua palma nua sobre meu cabelo e repousá-lo na minha nuca. Minha surpresa deu lugar à calma quando a mesma sensação de poder e certeza me inundou. Com uma das mãos segurando minha cabeça, ele fez o cavalo passar para um galope. Fechei os olhos e tentei não pensar. Logo, apesar do movimento do cavalo e dos horrores do dia, caí em um sono conturbado.